Senhor Jesus. Eu posso fazer uma palavra para o seu coração no dia de hoje? Se encontra no Salmo 1. No Salmo de número 1, a Bíblia vai nos mostrar aqui a diferença do justo e do ímpio. Vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está nos mostrando que comportamento nós, como servos de Deus, nós, como justos, deveremos ter. Nós não devemos nos aliançar, nós não devemos nos associar com os pecadores, com os escarnecedores, com os ímpios. Nós não devemos estar juntos, nos associando com aqueles que cometem iniquidade, com aqueles que vivem uma vida de iniquidade, com aqueles que vivem uma vida em pecado. Então aqui está nos dando uma direção do que não fazer. E aqui também está dizendo que aquele, que se comporta como justo, que aquele que verdadeiramente é servo de Deus, ele tem uma diferença do ímpio também. Qual a diferença? Você vai, abdicar ali, vai abrir mão de coisas da sua carne, vai abrir mão de prazeres, vai abrir mão de coisas que os outros, que estão no mundo gostam. Pra quê? Pra herdar algo da parte do Senhor. E tem uma recompensa, ainda nessa terra, ainda aqui, tem uma recompensa. Aqui está dizendo que o justo, ele é como se fosse uma árvore plantada junto às correntes de água. Sabe o que isso é interessante? Porque quando você, tem uma planta, eu tenho várias aqui, que só Jesus. Algumas estão bonitas, outras não, porque cada uma tem uma forma de molhar, uma quantidade de água exata, um tempo, quantos dias, se todo dia tem que molhar, se mais de uma vez ao dia precisa molhar aquela planta, ou se um dia sim, um dia não, uma semana sim, outra semana não, então cada planta ela tem um jeito certo de ser cuidada, de ser tratada, então ela depende de quê? Ela depende que nós, as pessoas que estão ali responsáveis por aquela planta, as pessoas que estão ali cuidando daquela planta, se lembrem de regar ela de acordo, ela precisa, de acordo com a necessidade dela, de colocar medicamento, tem aqueles remédios que colocam em planta, de acordo com a necessidade dela. Então a planta, ela depende que nós, que somos responsáveis por ela, nos lembremos e temos o compromisso de dar a ela aquilo que ela necessita no devido momento, Então, o que acontece? A planta que ela é plantada junto aos ribeiros de água, junto às correntes de água, ela não precisa de força humana, sabe? Ela não precisa de alguém ir lá regar ela. Ela não precisa de alguém se lembrar de regar ela no tempo certo. Ela não precisa de alguém estar ali compromissado com ela. Ela já tem as correntes de águas ali, regando dia após dia, momento após momento, as raízes dela. Não é uma água que vem de cima, não é algo que jogam nela, uma quantidade limitada e quando a pessoa querer. É algo que vem de baixo, é algo que vem no oculto, é algo que vem no profundo, é algo que ninguém vê. Thaís, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Quando você tem uma vida em secreto com Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você busca o Senhor no secreto, você jejua, você ora, você vive uma vida íntegra perante ao Senhor, aqui está dizendo que essa árvore, ela cresce no seu devido tempo, dá os teus frutos e a sua folha não murcha. Como assim? Tá dizendo que eu e você, se nós entendermos que nós vamos crescer no particular, se nós entendemos que nós vamos ser regados pelo Senhor num secreto, onde ninguém vê, nas nossas raízes, estão sendo fixadas. Eu acho legal também, porque a Bíblia vai dizer muito sobre o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, se você procurar aí, ela é uma árvore que, se eu não me engano, ela fica 5 anos crescendo só a raiz. A raiz dela começa a crescer, se eu não me engano, é por 5 anos. E cresce, 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 e cresce numa profundeza, imensa. E vai se desviando de pedras, ela não deixa de crescer por causa das pedras, por causa das coisas que estão no meio da terra, ela continua crescendo.
E depois que ela tem esse crescimento para baixo, esse crescimento da raiz, que é aquilo que vai dar estrutura para ela, que é aquilo que vai fazer ela permanecer, ficar de pé, que é aquilo que vai fazer ela ficar fixa no solo e não ser arrancada por qualquer ventinho, aí ela começa a crescer para fora. E aí quando ela começa a crescer para fora, ela cresce de forma rápida. Ela não demora muito mais para crescer, ela começa a crescer de forma rápida. Então, aqui está dizendo o quê? Que quando nós crescemos para baixo, quando nós nos entregamos no secreto, no particular, onde ninguém vê, quando nós temos um crescimento para com o Senhor, de intimidade, de integridade no nosso particular com Ele, ali nós temos um crescimento necessário da nossa raiz, para que nós venhamos suportar os ventos fortes, as adversidades, os problemas que virão quando a gente começar a crescer para fora. Porque a árvore, ela cresce, né? Ela começa a crescer o tronco, né? Ela começa a se enrobustecer, ela começa ali a ter suas folhas, a ter suas flores, a ter seus frutos. E o que que vem? Vem ventania, forte tempestade, tem aqueles ventos que vai para lá e para cá, é raio que cai, é bicho, né? Que sobe em cima da árvore, que come seus frutos, é bicho que come ali, né, o caule da árvore. Só que quando ela tem esse crescimento para baixo, o vento não derruba. Pode cair um galho aqui, um galho ali, mas a árvore vai permanecer de pé e ela vai se renovando, né? Ela vai se renovando ali. Ela vai continuar crescendo, ela vai continuar se desenvolvendo, porque ela teve um crescimento profundo para baixo. Porém, né, a gente vê que tem outras árvores que não tem essa raiz grande. Ela não tem essa raiz profunda. E o que que acontece? Quando bate um vento, quando bate uma tempestade, ela cai por inteiro. Ela com tronco, com raiz, com tudo. Ela simplesmente cai. E ali já não tem mais o que fazer, porque as raízes foram arrancadas. Aqui a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia compara a gente com o cedro do Líbano, né? Então, nosso crescimento inicial, ele precisa ser para baixo, né? Ele precisa ser para baixo, a gente não vai aparecer de cara, igual, por exemplo, Thaís, eu vou ser pregadora do evangelho, eu vou ser missionária, eu vou ser aquilo outro. Sim, você vai ser em nome de Jesus. Deus falou que você vai ser. Só que é necessário você compreender que antes de você aparecer para fora, antes de você aparecer para os outros, antes de você mostrar a sua pregação que Deus te deu, antes de você mostrar as profecias, as revelações, aquilo que Deus vai te usar para fazer, você precisa ser conhecido e se aprofundar em Deus no particular, no secreto, que é onde ninguém vê, porque vai ser isso que vai te dar estrutura, que vai te dar garantia, que vai te permanecer firme para quando você crescer, você aguentar as afrontas, você aguentar as ameaças, você aguentar os levantes, as ventanias, os ventos fortes, os desertos, os processos. É isso que vai te dar estrutura para permanecer, para ficar de pé. Então aqui está dizendo que a árvore que é plantada junto aos ribeiros das águas, ou seja, a árvore que é plantada e que é regada no secreto, a árvore que é plantada e é regada ali onde ninguém vê, que não precisa de pessoas regando, sabe? Eu não preciso que outras pessoas venham aqui e falem, olha, toma aqui um pouquinho de água, olha, toma aqui um pouquinho. Não, eu busco na fonte. A minha raiz está na fonte, a minha raiz está em Jesus, está em Deus. Então, quando eu tenho essa raiz firme ali, nas fontes de água, nos ribeiros de águas, isso me dá garantia para toda a minha estrutura. Me dá garantia que eu não vou cair, me dá garantia que eu vou permanecer, mediante a qualquer processo, mediante a qualquer situação, a qualquer circunstância. Por quê? Porque eu não estou na dependência de homens, eu estou na dependência de Deus. Então aqui está comparando o justo com essa árvore que está ali, né, plantada junto aos ribeiros das águas. Não precisa estar na dependência de homens, está na dependência de Deus, vamos dizer assim. Então aqui neste momento está dizendo o quê? Que no tempo certo vai dar o seu fruto, no tempo certo as folhas não vão murchar. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Olha, cresça no seu secreto para comigo, cresça em intimidade para comigo, se faça conhecida para comigo. No momento certo você vai crescer, no momento certo você vai pregar, você vai louvar, você vai fazer missões, você vai libertar cativos por meio de, né, através do meu nome, você vai fazer aquelas coisas que eu te prometi. E quando vier os levantes, quando vier as afrontas, quando vier as opressões do maligno, quando vier ali os desertos, os processos ali de Deus para tua vida, você vai resistir, você vai permanecer, os teus frutos não vão se perder, não vão cair, as tuas folhas não vão murchar, você não vai ter uma aparência,
sabe, seca, uma aparência de quem já foi verde um dia e secou. Não. Você vai permanecer com a mesma aparência de uma árvore frondosa, de uma árvore bonita, de uma árvore frutífera, que as outras pessoas vão continuar indo até você para poder se saciar daqueles frutos, para poder se saciar daquilo que você tem para oferecer. Por quê? Porque antes de você crescer para fora, antes de você mostrar aquilo que eu vou fazer, que eu tô fazendo na tua vida, você cresceu em mim. Você se alicerçou em mim. As tuas raízes estão fixas em mim. Os teus pés estão firmados na minha rocha. Então aqui está dizendo sobre isso. E os ímpios, Thaís? Aí aqui vai dizer que os ímpios são como a palha, que o vento dispersa. Como assim? A palha, ela tá aqui, do nada bate o vento, ela vai pra lá. Aí bate o vento de novo, ela vem pra cá. E bate o vento de novo e ela vai pra lá. O ímpio não tem paradeiro. É por isso que você vê vários ímpios, várias pessoas que não seguem a Deus, que às vezes estão num patamar financeiro, num destaque, com um status, uma notoriedade. Do nada a pessoa perde tudo. Do nada ela vem a falência, do nada vem uma vergonha, vem um levante e ela não resiste, ela não permanece, ela não consegue ficar porque não tem raiz. Então o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? Se comporte como justo, seja genuinamente justo, se afasta daquilo que te afasta de Deus, cresça no particular com o Senhor e no tempo certo Ele vai te levantar, no tempo certo Ele vai te dar o crescimento necessário. Para quê? Para que você possa saciar outros com os frutos que vieram de você, para que você possa, com a sua sombra, confortar outros que vier até você, para que você possa, devido ao seu crescimento, ajudar, levantar, contribuir na vida de outras pessoas em prol do reino. Então não atropele processos. Thaís, mas tá demorando. Thaís, mas Deus falou que eu ia pregar o evangelho, que eu ia fazer missões lá na África, eu ia viajar o mundo inteiro. Mas Thaís, Deus falou, glória a Deus, se Deus falou, vai se cumprir. Mas será que não é o tempo de você buscar mais no particular? Será que você está tendo um momento de excelência para com o Senhor no seu secreto? Será que você está buscando o Senhor de forma devida, da forma que é necessária, para que você possa sair lá fora e ter o que oferecer? Deus, Ele não vai fazer você aparecer para você cair. Suas raízes às vezes estão 1 centímetro. 1 centímetro. Se vier um vento forte, vai te fazer cair. Vai te fazer morrer. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para mim. Então o que eu tô falando através desse salmo? É o salmo que eu mais amo. É o salmo de número 1. É o salmo que eu mais amo. Então, o que Deus está falando aqui nessa palavra, através desse Salmo 1? Eu te chamei como justo. O justo, ele cresce, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de crescimento da raiz pode demorar, mas o tempo certo dele crescer, frutificar, virá. E quando isso acontecer, eu vou fazer esses frutos permanecerem, eu vou fazer essas folhas, a sua aparência ficar frondosa, ficar agradável a todo momento. Eu não vou permitir que você caia, porque o seu crescimento no princípio foi genuíno. O teu crescimento no princípio foi o necessário para te fazer permanecer de pé. Então Deus, Ele quer te dar um crescimento necessário para que você permaneça de pé quando vier as lutas, os levantes, as afrontas, quando vier as circunstâncias. Então não atropele as etapas. Não queira mostrar frutos no processo que ainda é de crescimento da raiz. Não queira mostrar frutos quando o processo ainda é de fortalecimento do caule. Não queira mostrar frutos quando ainda está no florescimento, nas folhas. No tempo certo você vai dar o seu fruto. A palavra de Deus diz sobre isso. Então nós podemos confiar. Não fica assim, nossa, mas eu não dei fruto, nossa, mas... Saiba discernir o tempo. Em qual tempo você está? Qual é o tempo de agora para a tua vida? Da mesma forma, não queira, não que você vai deixar de... Thaís, então eu vou buscar a Deus agora, que é o tempo de crescer a raiz, então depois Deus vai me colocar para fora, eu não preciso mais. Não.
De jeito nenhum, a raiz tá ali, ó. Continuamente recebendo ali a água. Recebendo ali a todo momento dos ribeiros de águas ali na sua raiz. Para que possa permanecer de pé. É isso que vai fazer ela permanecer de pé. Então, é constância, sabe? Você vai buscar a Deus no seu início e você vai crescer para dentro primeiro. E você vai permanecer buscando a Deus. E essa constância que vai te fazer crescer, vai te fazer prevalecer, vai te fazer permanecer. Então você vai crescer e você vai continuar tendo um secreto com Ele. Você vai continuar sendo regada por Ele. Você vai continuar com as tuas raízes ali, no lugar certo, adquirindo os nutrientes necessários para que você possa permanecer de pé. Então também não queira, você já está ali com uma árvore frondosa, com frutos, com as folhas verdes que não murcham, prontinha para saciar outras vidas, prontinha para pregar o evangelho, prontinha ali para poder levantar outras vidas, fazer em prol do reino. E você está querendo se esconder. Você tá querendo ainda, sabe? Nossa, como é que faz pra voltar só pra parte ali onde que ninguém vê? Como é que faz pra voltar ali pro meu estado de raiz? Não tem como. Existem processos. Se é o teu momento de aparecer, se é o momento de você saciar outros com os teus frutos, se é o momento de sua sombra confortar outros, se é o momento de você libertar cativos através do nome de Jesus, se é o momento de você pregar o evangelho, se é o momento de você curar enfermos através do nome de Jesus, se é o momento de você fazer, se é o momento de você aparecer, se é o momento de você ir, vai, faça, apareça. Porque Deus é contigo. Thaís, mas eu tô com medo dos lutas, eu tô com medo dos levantes, eu tô com medo do que vão fazer, eu tô com medo do que vão falar. Quem te liberou a palavra foi Deus. Então se Ele liberou a palavra, Ele vai cumprir. Se Ele disse que você faria e que Ele estaria contigo, é porque Ele vai estar, é porque Ele vai cuidar, é porque Ele vai te manter. Você já tem o necessário para sobreviver. Você já tem o necessário para te fazer ficar de pé. Não abra mão do seu compromisso com o Senhor. Aquilo que foi regado continuamente até o dia de hoje é o que vai fazer você permanecer de pé no dia mau. A Bíblia vai dizer, né, que o justo passa por muitas aflições. O justo passa pelas tempestades. O justo passa pelos desertos. O justo passa pelos processos, pelos levantes, pelas calúnias. O justo passa por muitas coisas que os ímpios também passam. Só que sabe qual é a diferença? O justo permanece porque ele tem raiz e o ímpio é dispersado. Você tem raiz, você vai permanecer, você não vai cair, você não vai retroceder, você não vai murchar, você não vai aparentar algo que você já foi um dia, você vai permanecer porque o Senhor é contigo. O Senhor te liberou uma palavra para a tua vida, o Senhor te abençoou, o Senhor te deu crescimento, o Senhor tem te regado dia após dia e é essa a garantia que você tem. A Bíblia vai dizer que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todos. Eu não sei se você está passando por aflições ou se você está com medo de passar por aflições, mas o Senhor é quem te livra. Não tenha medo dos perseguidores, não tenha medo do homem. Permaneça fiel ao Senhor e Ele vai te recompensar. O Senhor é contigo. Respeita o processo. Saiba discernir os tempos. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para a tua vida. Que o tempo de hoje venha se cumprir, venha se concretizar na tua vida. Que o tempo de hoje venha ser respeitado na tua vida. Você nasceu com um propósito. Deus te chamou para um propósito. E esse propósito vai se cumprir. E você vai continuar sendo guardada por Ele, sendo zelada por Ele, sendo fortalecida por Ele nesse processo. E outras vidas serão levantadas através do que Deus fez, faz e continuará fazendo na tua vida. Amém? Fica firme no Senhor. As tuas raízes estão ali sendo regadas para que você possa fazer. Deus te chamou para um propósito único e específico. Deus te chamou como justo e não como ímpio. Você veio para prevalecer, para permanecer e para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Fica na paz aqui, eu deixo a minha palavra. Espero que tenha sido bênção, né?
se você gostou dessa palavra, se Deus falou contigo, né? Deixa seu comentário, curte o vídeo, compartilha com aqueles que você sabe que precisa também estar ouvindo essa palavra. E eu creio que outras vidas serão abençoadas. Amém? Fica na paz.